aí, galera, voltando para a nossa última parte aí de histologia, nós vamos falar um pouquinho sobre as tais aí células-tronco. É bem tranquilo também e o Enem gosta bastante de cobrar conteúdo relacionado às células-tronco. Vamos ver um pouquinho sobre elas então. Células-tronco são aquelas células capazes de dar origem a outras células, exatamente, elas têm essa capacidade. E por isso, então, elas são importantes na reposição celular e na regeneração dos tecidos. Quais seriam, então, as principais características dessas células-tronco para que elas possam realmente conseguir dar origem a outras células? Elas têm capacidade de divisão contínua. O que significa isso? Elas se multiplicam continuamente, elas geram células idênticas a elas mesmas. Então, tem essa capacidade aqui de multiplicação. Gera células idênticas a si. E outra capacidade dela é a de diferenciação, exatamente. Nós temos uma célula-tronco ali e ela se diferencia em outras células. Nós vimos que o tecido ele é formado por células ali que têm formas e funções semelhantes. Cada célula tem uma função, por isso cada tecido vai ter uma função também. Claro, o tecido é um conjunto de células, mas as células-tronco têm essa capacidade particular que é de se diferenciar em várias outras células. E aí há dois tipos de células-tronco. As células-tronco que chamamos de embrionárias e as células-tronco não embrionárias. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Vamos ver aqui as principais características das células-tronco embrionárias e das células-tronco não embrionárias, ou também chamadas células-tronco adultas. As células-tronco embrionárias, pessoal, elas são oriundas de etapas iniciais do desenvolvimento fetal, por isso que a gente chama embrionário, por conta lá do embrião. É nela ali que encontra a maior quantidade. Hoje eles viram que no cordão umbilical há uma grande quantidade de células-tronco embrionárias. E aí, pessoal, elas possuem uma alta capacidade de diferenciação. E elas podem se dividir em dois tipos, em células pluripotentes e células totipotentes. Qual a principal diferença entre elas? O que eu falei ali anteriormente? Que as células-tronco elas têm uma particularidade. Elas são capazes de se diferenciar e originar outras células. E aí, as células pluripotentes, elas originam várias células, com exceção das células dos anexos embrionários. A placenta, por exemplo. Agora, as células totipotentes não. TOT é de tudo. Elas realmente conseguem se diferenciar em todas as células, em qualquer célula. Ela consegue se diferenciar em uma célula muscular, ela consegue se diferenciar em uma célula nervosa, ela consegue se diferenciar em uma célula epitelial, consegue se diferenciar em qualquer tipo de célula, inclusive nas de anexos embrionários. Por isso, então, é chamada de células totipotentes. Elas vão ser, então, super importantes no desenvolvimento e no crescimento do organismo. E vamos falar também um pouquinho depois sobre terapia com essas células, que é o que a medicina aí está de olho. Agora falando um pouquinho sobre as células-tronco não embrionárias ou células-tronco adultas. Elas já estão presentes em pequenas quantidades no organismo, está ali bem mesclado ali entre os diferentes tecidos em pequenas quantidades. Só que a diferença entre a diferença principal entre a não embrionária e a embrionária é isso aqui. Ela tem um potencial bem pequeno de diferenciação. Ela só consegue se diferenciar em poucos tipos de células. Por isso que elas são classificadas como células multipotentes. Elas conseguem se diferenciar somente em algumas células. Por exemplo, algumas células do epitélio, da medula óssea, elas têm células-tronco não embrionárias que conseguem se diferenciar ali. Por isso, inclusive, que o tecido epitelial consegue se renovar. Então, por isso, elas são importantes na regeneração do tecido, como eu já falei na questão do tecido epitelial. Então, essa é a principal diferença entre as células, com relação ao seu potencial de diferenciação. Beleza? Bom, para a gente finalizar, vamos falar sobre a terapia com células-tronco bem tranquilamente aqui. Como já vimos aqui que as células-tronco embrionárias elas têm um alto poder de se diferenciar em várias outras células, começou então uma pesquisa aí na medicina para realmente ver como que essas células-tronco se comportariam.
E o que aconteceu? O avanço das pesquisas mostra que as células-tronco podem ser uma saída para doenças degenerativas e até mesmo para perda de órgãos ou suas funções. Lembra que eu falei aqui que as células nervosas não se renovam? Então, mas pesquisas já mostraram que as células-tronco podem se diferenciar em neurônios. E é isso que a medicina quer saber, se realmente a gente vai conseguir usar células-tronco aí como terapia para doenças degenerativas ou até mesmo para esses casos aqui, perda de órgãos, perda de função de um órgão. Então, essa é a importância aí da terapia com células-tronco, que está bem em foco aí na medicina. Beleza, galera? Era tudo isso que a gente precisava saber de histologia. Vamos agora para a sessão Como Cai no Enem. Até daqui a pouco!